Olá, sejam muito bem-vindos ao Recidadescast e a mais um episódio da nossa série de lives e bate-papos com os profissionais que integram o time do Recidades. O tema da nossa live de hoje é gestão e equacionamento dos déficits do regime próprio de previdência social. Para me ajudar a moderar o assunto de hoje, eu convido a professora Michele Pilon, que é referência nacional em políticas públicas. Olá, tudo bem? Mais uma livecast, né? Um podcast aula, hoje com um professor de Previdência, regime próprio da Previdência Social, que tem gerado, assim, perda de noite dos prefeitos, secretários, a municípios que estão caóticas, né? Até com dificuldades de pagar a folha de pagamento, os prefeitos ficam empurrando esse problema do regime próprio de Previdência Social de mandato em mandato, que ninguém quer que caia na sua vez, até que caiu na sua vez, e aí vem aquela confusão toda de servidores, greve, não pagar os salários por conta de uma falta de um regime de previdência próprio de servidor saudável. Hoje nós temos a honra de receber o professor Joel Fraga da Silva. Ele é pós-graduado em auditoria e perícia, especialista em previdência pública e privada, atuando desde 1989 nos diferentes sistemas de previdência. Professor Joel, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Diretamente da minha terra, Rio Grande do Sul. E aí já tá frio ainda, começou a esquentar esses gaúchos aí? O inverno está atrasado aqui, professor Michele, está atrasado. Então, estamos verão esperando tá o calor. Quer dizer, o verão está O atrasado, verão, o inverno isso. se alonga. O inverno está se alongando e o verão atrasado, mas está tudo certo. Tá A bom mãe o clima falou aqui. que não chega nunca o verão. Está bem temperado, tá bom, temperatura boa, 20 graus, tá maravilha. Tá ótimo, então. Professor, hoje a gente vai falar de um assunto bem assim polêmico, sensível, né? Ninguém quer que caia esse pepino durante o seu mandato, né? Durante o seu governo. Regime próprio de previdência social. Como saber a situação do equilíbrio financeiro e atuarial? Pois então. A minha ideia aqui é passar para vocês com ideias simples, palavras simples, construções, né, que eu costumo fazer até com comparações, metáforas, para a gente entender, né, essa questão do equilíbrio financeiro e atuarial, que, diga-se de passagem, né, é uma questão bastante importante e preocupante. Importante por quê? Ela está definida no artigo 40 da Constituição Federal, né, que os regimes próprios de previdência dos servidores efetivos, para aqueles entes que criaram, né, nem todos os entes criaram, nós temos todos os estados com regime próprio, a União com regime próprio, e dos 5.500 municípios, nós temos aí em torno de 2.100 que tem regime próprio de previdência, que é como se fosse o seu próprio INSS, por assim dizer, né? Então, hoje, temos, em algumas situações, alguns regimes bem desequilibrados do ponto de vista financeiro e atuarial, né? E o que quer dizer isso, equilíbrio financeiro e atuarial? Todo final de ano, né, estamos nos aproximando aí de uma data focal, que a gente chama, todo final de ano, todo dia 31 de dezembro, nós realizamos uma avaliação atuarial. Esta avaliação atuarial, ela justamente vai aferir, né, vai mensurar todo o passivo atuarial ou passivo previdenciário, ou seja, a conta a pagar. E que conta é essa? Né? Das aposentadorias e pensões. Então, se faz um cálculo matemático baseado numa ciência, que é a matemática atuarial, com diversas hipóteses e premissas, que chamamos de hipóteses e premissas atuariais, para a seguinte situação. Vamos imaginar que nós estamos aqui hoje nos encontrando no dia 31 de dezembro de 2025, né, que daqui uns dias chegaremos lá. Vamos imaginar que neste dia, no dia 31 de dezembro de 2025, nós temos que pagar todas as aposentadorias, todas as pensões de todos os servidores pertencentes ao regime próprio de previdência. Quanto isso custaria em dinheiro? Então, nós trabalhamos com estatística, com probabilidades, né, com hipóteses, premissas, né? Então, trabalhamos com expectativa de vida, trabalhamos com juro, que é o sistema capitalizado, trabalhamos com crescimento real de salários, trabalhamos com a parte da população de servidores, entradas, saídas, giro, né, a rotatividade de pessoas, para que a gente chegue em cada data focal, em cada 31 de dezembro,
e apresente aos gestores públicos, prefeitos, governadores, presidente da República, um valor que a gente chama de passivo atuarial, né, ou passivo previdenciário, que represente o tamanho desse compromisso que cada ente tem para com os seus segurados, que são seus servidores efetivos e as suas respectivas famílias. Então, esse cálculo, que a gente chama de cálculo atuarial, ou avaliação atuarial, ela vai justamente confrontar, de um lado, o passivo, a conta a pagar, que é justamente esse valor mensurado pelo atuário, né, com base em duas provisões matemáticas ou duas reservas matemáticas, a de benefício concedido, para quem já está recebendo algum tipo de benefício de aposentadoria ou pensão, e a de benefício a conceder para quem ainda irá se aposentar nos próximos dias, meses e anos. Então, a soma dessas duas reservas, ou provisões, porque é assim que a gente chama na contabilidade, nós temos o passivo. Então, imaginando que o passivo está aqui, se nós, ao confrontarmos esse passivo a valor presente, porque essa conta para alguns está no futuro, imaginando que uma pessoa vai se aposentar daqui a 20 ou 30 anos, então só daqui a 20 ou 30 anos essa pessoa vai começar a gerar uma despesa para o regime previdenciário. Então, essa despesa que está distante daqui 20, 30 anos, nós trazemos ela a valor presente, através de um sistema de cálculo matemático, com uma capitalização, uma descapitalização, hoje em torno de 5% ao ano. Trazemos todo esse compromisso, então, a valor presente, e vamos comparar com o ativo, que a gente chama de ativo garantidor. Quando a gente tem uma equivalência, ou seja, nós temos um passivo atuarial, e nós temos um ativo, na mesma proporção, nós temos, então, o tal equilíbrio financeiro e atuarial. Lembrando que esse ativo, que a gente chama de ativo garantidor, é tudo que as pessoas pertencentes a estes regimes conseguiram acumular de riqueza, de patrimônio, de contribuições, de compensações, de rentabilidade e outras receitas, que aconteceram ao longo dos últimos 30, 35 anos, e esse valor, que a gente chama de ativo garantidor, se ele tiver, então, a mesma equivalência ao passivo, nós vamos dizer que esse regime está em perfeito equilíbrio financeiro e atuarial. De outra sorte, se, de repente, esse passivo está aqui e o ativo está aqui mais abaixo, por uma série de circunstâncias, não conseguiu acumular riqueza suficiente, o patrimônio suficiente, diz-se que este regime está em desequilíbrio, ou apresenta um déficit técnico, ou um passivo a descoberto, não importa o nome que se dê isso, o que importa é que, a valor presente, nós temos um compromisso maior do que o valor acumulado de patrimônio. Então, esta acaba sendo, professor Michele e demais presentes aqui, a maior dor de cabeça dos últimos tempos aí, especialmente agora, nos últimos anos, os prefeitos vêm enfrentando, especialmente os prefeitos, grandes desafios, também os governadores, e por não dizer o presidente da República. Grandes desafios para gerir esses compromissos e esses passivos. Então, hoje, a gente percebe que existe uma movimentação bastante grande, fruto de toda uma evolução dos controles, da legislação, que nasceu lá em 1998, com a primeira lei de regulamentação, a Lei 9.717, que vigora até hoje, e que coincidiu mais ou menos ali com a primeira reforma da Previdência, a Emenda 20. Então, ao longo desses 27 anos, praticamente, nós temos aí grandes desafios, e muitos administradores, muitos gestores públicos protelaram o máximo que podiam essa recuperação desses déficits, o ajuste, o reequilíbrio. E hoje, por força deste adiamento, que a gente pode chamar de atraso na capitalização, ou deixar para depois, para pagar esses déficits, em algumas situações, a gente tem isso como sendo quase que uma situação insolúvel, inadministrável, impagável. A gente costuma até citar aqui o exemplo do Rio Grande do Sul. Temos aqui alguns
regimes previdenciários aqui, como é o caso de Santa Maria, que é uma cidade bastante grande aqui, né, que nós temos um déficit aí que ultrapassa a casa de R$1 bilhão e é muito complicado, né? O que vai ter que acontecer? Né? Esses municípios, eles terão que passar por reformas, né? A gente chama de reforma da Previdência, que nada mais é do que mudar a lei, né? Mudar as regras de elegibilidade, ou seja, em outras palavras, empurrar para frente o máximo que dá a data de aposentadoria dos servidores. Então, se vem enfrentando estas situações já há bastante tempo, né? E nós estamos aí, né, em situações assim que se encara verdadeiros desafios, né, enormes desafios, para chegar, né, a um denominador comum, a uma situação que é bastante complexa e bastante difícil, que em tese, né, aproximar dois desejos aparentemente antagônicos. Né? Que desejos são esses? O desejo de não mexer com a sua vida, do servidor público, de não mexer na sua idade de aposentadoria, e o desejo do administrador público em pagar menos, em gastar menos com as suas previdências. Esse é um breve introdutório aí do professora Michele, e fico também à disposição aí para mais perguntas, provocações, para a gente ampliar. Eu ia te perguntar, que você já começou a discorrer tudo. Professor, então o prefeito se deu conta, né? Tem muitos prefeitos de primeiro mandato que pegaram aí a bomba do mandato anterior, e não do mandato anterior, não, né? De vários governos para trás. Isso aí é um círculo vicioso, como é que se diz, uma bola de neve que vai, né, só aumentando. E aí, às vezes, que chega às vezes no colo do prefeito, como no caso de Santa Maria, que inclusive é a minha terra, uma situação insustentável até de pagar o salário dos servidores, né? Tem que escolher o que vai fazer. Então, como o prefeito se deu conta que ele tem que analisar o regime próprio, ele vai fazer um diagnóstico. E qual o primeiro passo para ele melhorar essa situação de equilíbrio? O que ele tem que fazer? As primeiras medidas que ele tem que tomar? Bom, como eu falei aí na introdução, né? O primeiro passo, normalmente, ele já é dado, vou dizer, feito por todos os administradores, por todos os gestores dos regimes para a Previdência, que é tomar ciência do tamanho do compromisso, do tamanho do passivo e, por consequência, do tamanho do déficit, ou seja, daquilo que fala. Esse é o primeiro passo. Né? Isso todos fazem todos os anos. Né? Muito difícil um município, um ente, né? Um prefeito, um administrador, um gestor de RPPS não encomendar o estudo atuarial. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, né, é começar um planejamento, né, e uma discussão interna, né, justamente para levar a termo a reforma da Previdência. Né, e essa, em municípios grandes, como é o caso de Santa Maria, Porto Alegre, Belo Horizonte, próprio Brasília, São Paulo, Rio, Uberaba, Uberlândia, quer dizer, se a gente olhar para os maiores e mais antigos municípios brasileiros, nós vamos chegar, talvez, nas mesmas dificuldades. Né? Normalmente são municípios com grande volume de servidores, né? Bastante já aposentados e também pensionistas, também um volume bastante grande de servidores ativos, normalmente organizados, né, com seus sindicatos, às vezes um sindicato, às vezes dois sindicatos bem atuantes, né? E chega lá e enfrentar essa discussão, que ela é uma discussão, como disse, né? Muitas vezes difícil de se chegar, né, a um termo onde a gente mexa o mínimo possível na vida do servidor e que dê algum resultado positivo nas finanças públicas. Qual é o resultado positivo nas finanças públicas? Reduzir o valor a ser aportado todos os meses, todos os anos, ao longo de muitos anos. Atualmente, a legislação autoriza 35 anos para amortizar esses déficits. Então, você imagina que você começa isso hoje, quantos prefeitos virão pela frente ainda, né, e que terão essa conta para pagar? Né? Como bem mencionou a professora Michele, isso é uma herança do passado. Né? Eu tenho dois casos emblemáticos, um do município aqui do estado, que é Santo Ângelo, né, que literalmente isso foi de pai para filho. Né? O pai criou isso lá na década de 90, né? O filho também seguiu na política, hoje deputado, já foi prefeito da cidade. Um dia ele me chamou lá e queria saber, né, o que estava acontecendo e como resolver isso. Olha, isso aconteceu lá na década de 90, assim, instituíram um regime próprio,
as contribuições não eram as suficientes e necessárias para fazer frente a esse compromisso, e hoje vocês têm um déficit. Aí ele foi ver, foi o prefeito da década de 90, o pai dele, que tinha criado o regime próprio. Prefeitos que sucederam não tiveram devido cuidado, e aí chegou numa situação atual, que agora estão lá, né, em discussões que estamos desde 2022 em discussão no município de Santo Ângelo, para tentar chegar, né, a um acordo entre a administração e os servidores para fazer uma reforma, né, que dê um resultado importante, porque hoje o município, entre as duas contribuições, ultrapassa 61%, né, de contribuição da folha, né? Imagina que você tem hoje, como parâmetro, né, uma contribuição ao redor de 20%, 21%, 22% por regime geral, em cima da folha, e para esse regime próprio, a contribuição entre contribuição normal e suplementar para recuperar o déficit, ela supera, então, 61%. É muito dinheiro, né? E dinheiro que poderia estar sendo usado para outras questões, né, relacionadas a cada cidade, né? Então, é um desafio muito grande isso, professora Michele. Então, eu fico, às vezes, me colocando no lugar do prefeito e vendo a dificuldade deles, né, com toda essa resistência que tem nessas discussões. Professor, quanto tempo demora para fazer uma reforma? Então, a decisão foi, temos que fazer a reforma da Previdência. Não podemos mais adiar, temos que fazer a reforma. Quanto tempo dura uma reforma, o custo dessa, além do custo político, né, greve, briga na Câmara de Vereadores, com o prefeito, e bomba e tiroteio para cada lado, como dizem na nossa terra. Quanto tempo dura uma reforma? Ela é necessária, tem que fazer, ninguém quer que cole no seu mandato, né? Tem no jargão político, ele foi o escolhido para botar a casa em dia, né? Quanto tempo dura essa reforma, né? E tem custos financeiros a reforma? O que acontece depois dela? Tem um período de transição? Hoje, né, vamos dizer, num mundo ideal, né, vamos imaginar que agora o mundo maravilhoso de Alice, né? Naquele mundo maravilhoso de Alice, em 6 meses a gente consegue fazer isso. Menos de 6 meses é impossível. Por quê? A primeira coisa, a gente tem que fazer os tais estudos atuariais, né? Muitas vezes a gente constrói cenários. O que são cenários? Né? A gente vai fazendo cortes no grupo de servidores, ora a gente aumenta a idade de um grupo, ora aumenta mais de outro, ora não aumenta para quem está prestes a se aposentar, ora, quem vai se aposentar de 5 anos até 10 aumenta 1 ano na idade de aposentadoria, acima de 10 anos aumenta 2, acima de 20 aumenta 3, e por aí vai. A gente vai construindo cenários. Também tem a discussão da redução do teto de isenção para aposentados e pensionistas. A maioria ainda pratica o teto do regime geral, hoje R$ 8.157. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, rebaixou esse teto para um salário mínimo. Então, todas as aposentadas e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo continuam contribuindo sobre a diferença, né, o que supera um salário mínimo. Antes era 8.157. Então, essa discussão, essa construção de cenários e também, né, a parte da construção das alterações legais, né, nós temos uma questão bastante importante, senão essa reforma pode naufragar em todos os sentidos, especialmente no sentido legal. Temos que primeiro provocar uma emenda na lei orgânica do município, do ente ou do estado, enfim. Essa lei orgânica ela vai ser alterada para trazer justamente a regra principal, que hoje é da emenda 103, 62 anos de idade para a mulher, 65 anos de idade para o homem, 5 anos a menos para professor ou professora em sala de aula ou atividade correlata. Então, isso tem que ir para a lei orgânica. Às vezes, o processo de reforma já naufraga aí, ele já morre aí, né? Eu estou trabalhando num município que é São Pedro do Sul, que você deve conhecer bastante, Michele, é vizinho ali de Santa Maria. A coisa de 15 dias atrás, eu fui numa reunião lá, uma assembleia, com todos os vereadores, todos os servidores, né? Porque o debate era justamente isso. Na semana seguinte iria para a Câmara a proposta de alteração da lei orgânica, e ela foi rejeitada. Quer dizer, morreu ali todo o trabalho de praticamente 2 anos que a gente vinha fazendo, né? Então, só o ano que vem para fazer qualquer outra tentativa. Então, esse é o tempo, né? Já falei que o tempo mínimo é 6 meses, mas se eu me basear, por exemplo, em Santo Ângelo, que estou há 3 anos, né? E em alguns outros municípios há 2, há 1, né? Então, dá para dizer entre 6 meses e 1 ano. Então, esse é o custo, esse é o tempo. O custo vai depender muito do profissional
que se contrata, porque tem, primeiro, esses estudos atuariais, que hoje custa aí na faixa de R$10.000, e também tem os projetos de lei. Normalmente, aí, um advogado especialista nesta área cobra aí entre 30 e 80 mil reais, quer dizer, tem uma diferença aí bastante considerável, porque cada profissional põe o seu preço, né, para justamente apresentar para o município, pelo menos. Aqui no Sul, a gente pratica 4 projetos de lei. Um, que é a emenda à lei orgânica, um plano de benefício, o outro plano de custeio e um outro de estrutura do RPPS, que nesse da estrutura vão ter lá os conselhos, os colegiados, como é que é a composição, como é que se dá a gestão do RPPS propriamente dito. E se separa o plano de custeio do plano de benefício, justamente que o plano de benefício ele é mais perene e o plano de custeio ele pode variar de ano para ano, dependendo de uma série de circunstâncias. Então, o custo, vamos dizer, financeiro é esse. Agora, o custo político, professora Michele, esse vai depender de muitas circunstâncias. Tem município que o prefeito não tem maioria na Câmara, tem município que existem sindicatos muito fortes, muito atuantes, né? Então existe ali sempre uma pressão do servidor junto aos vereadores, deputados, enfim, isso muitas vezes custa politicamente muito caro, né? Com algumas exceções, né, onde todo mundo tem um bom nível de consciência, um bom nível já de debate construído, a coisa passa mais, vamos dizer, azeitada, por assim dizer, né? Se consegue dar celeridade. Isso aconteceu num município pequeno, ali perto de Soledade, onde em 6 meses aproximadamente a gente concluiu tudo, né? Ainda que, quando chegou na Câmara, né, tanto a lei orgânica não, mas o plano de benefícios sofreu várias emendas, mas mesmo assim, né, conseguimos aprovar e já está funcionando desde 2023. Professor, eu ia te perguntar, para a gente finalizar essa super aula aqui esclarecedora, uma palavra, os servidores, né, nunca vão querer, mas tem situação que, no caso de Santa Maria, não vai ter o que fazer, né? Uma palavra de encorajamento para esses prefeitos, secretários, que a bomba caiu no colo deles, né, que vão para o 2º ano de mandato. Depois da reforma administrativa feita, né, se colhe melhorias, o que o prefeito pode fazer para contornar a situação, que case de sucesso você pode trazer assim de um resultado positivo que teve com a reforma da Previdência? Em primeiro lugar, professor Michele, nós temos que entender, né, justamente essa complexidade, né, que eu tentei passar aí para todo mundo até agora, né? O que eu mais tenho visto assim de sucesso é quando, né, todos os atores, literalmente todos os atores, participam da cena, ou seja, participam da discussão, né? Quem são esses atores, né? Em alguns casos é chamada até sociedade organizada, né? Alguns conselhos de classe, de profissionais que estão fora, representantes da comercial e industrial da cidade, né? Às vezes eu brinco que tem que convidar até o padre, né, para participar dessa discussão. Os sindicatos, obviamente, os vereadores, né, os servidores como um todo, os representantes do regime próprio de previdência, os secretários mais envolvidos, secretário de administração, secretário de finanças, que isso varia um pouco, né, de município para município, o nome que se dá para isso, secretário de gestão, procuradoria do município, porque, ao fim e ao cabo, é esse procurador que vai encaminhar tudo lá, né, em termos de legais, né, as leis, encaminhar os projetos de leis para os respectivos legislativos. Então, quando a gente consegue, né, envolver todas essas pessoas, né, construir um debate profícuo, um debate claro, limpo, franco, honesto, a gente tem visto que, em muitos casos, o próprio servidor se conscientiza, né, de que algo tem que ser feito. Lembrando sempre, né, ainda que esta responsabilidade toda hoje esteja caindo no colo dos atuais mandatários, gestores dos municípios, isso é uma coisa construída de muito tempo atrás, né? A gente costuma dizer que isso é comparável a um transatlântico. Não se movimenta um transatlântico assim, no estalar de dedos, com muita facilidade, né? Então, para esse transatlântico
perder velocidade levou anos, e para ele recuperar velocidade também vai levar anos. Mas então, o que eu tenho assim de cases de sucesso é onde a gente conseguiu construir, né, um diálogo, um debate, né, onde todos puderam colocar os seus pontos de vista, e a gente foi eliminando, né, os mal-entendidos, né, as desinformações, fomos depurando tudo, fomos trazendo às claras tudo, e a gente conseguiu construir em muitos municípios reformas importantes, né? Para alguns, talvez não sendo a ideal para aquele momento, mas foi a possível fazer, né? E sabendo que logo ali na frente, sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos, em alguns casos até menos, nós teremos que revisitar esse tema, né? Mas eu deixo aqui como uma palavra assim de incentivo, né? Por maior dificuldade que tenha, né, nesse ambiente político todo, envolvendo todos esses atores, eu diria aos prefeitos, né? Abram um debate franco, né? Límpido, na medida do possível, né? Convidando o máximo de representações possível, né? Até porque lá do lado dos servidores eles sabem que algo tem que ser feito, eles sabem. Talvez alguns só queiram ganhar algum tempo, né? Tentar adiar um pouquinho isso, né? É possível hoje, em muitos municípios, aqui um detalhe bastante importante para cada prefeito. Hoje, prefeito, me dirigindo a cada prefeito que está nos assistindo, né? É ainda possível fazer uma reforma sob medida. O que é uma reforma sob medida? Não necessariamente aplicar a emenda 103 na íntegra para o atual grupo de servidores. A gente pode aí trabalhar regras de transição, como a professora Michele mencionou, né? Aliviando talvez um pouco, né, para essa turma que está aí, né, nas portas da aposentadoria, né, e também talvez negociando, né, com um grupo que está um pouco mais distante da aposentadoria, aceitar trabalhar 1 ano, 2 a mais, e talvez deixar os tais 5 anos para os homens e 7 anos para as mulheres, para aí sim a próxima geração de servidores que entrar a partir desta nova lei. Em alguns casos é possível, outros, infelizmente, não. Outros municípios vão ter que cortar na própria carne, vão ter que sangrar bastante para poder ter um resultado minimamente aceitável e benéfico para a gestão pública. Professor, que live aula maravilhosa, super esclarecedora, didática, assim, como é que eu vou falar? Pontual, né? Assim, Legal. tipo, sabedoria, né? Não você tem que fazer e tudo. E como diz a nossa terra, eu fiz uma live de mobilidade, eu perguntei ao professor do Ceará, ele falou assim, como diz na tua terra? Ele falou, a rocha. E na nossa terra tem que ir para a peleia, não vai ter jeito. Tem que ir para a peleia, tem que ir para a peleia. Na nossa terra a gente fala que tem que ir para a peleia. Então, prefeito, tem que ir para a peleia. É melhor ir para a peleia, organizar, sair vitorioso, ficar com a casa arrumada, sobrar dinheiro, executar. E dá tempo de ir para a peleia, arrumar a casa, captar recursos, fazer projetos, a reforma administrativa até a próxima eleição, que é uma preocupação dos prefeitos, né? A próxima eleição deu tempo de ir para a peleia, ganhar a peleia, todo mundo ficar bem, captar recursos, fazer projetos e com a sua força política de trazer mudanças em outras áreas da cidade, a sua reputação, o seu mandato, o seu cargo não ficar abalado por isso. Então, a peleia é necessária. Não está morto quem peleia, né? Não está morto quem peleia, exatamente. Né? Eu queria só deixar rapidinho, me dar um minutinho aqui para eu lembrar os prefeitos que o Ministério da Previdência hoje é um grande parceiro, ele não é inimigo. Tá? Os tribunais de contas estão arrochando, como se diz lá no Nordeste, estão apertando bastante. Né? Já tem prefeitos aqui com contas rejeitadas, estavam com contas aprovadas com ressalvas, passarão a ter suas contas rejeitadas exclusivamente em razão da previdência própria. Então, o assunto começou a ganhar muita importância. Em relação ao Ministério da Previdência, na semana passada, nós tivemos um evento aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado, vieram os representantes do Ministério da Previdência e apresentaram, e ontem, segunda, terça e hoje, mais um evento em Bento Gonçalves, da Associação Nacional de Entidades de Previdência. Os representantes do Ministério da Previdência também estavam lá,
tanto na semana passada em Gramado, quanto nesta semana em Bento Gonçalves, nesse encontro nacional, apresentando o Programa de Regularidade Previdenciária. Muito bem. Para alguns vai ser muito importante aderir esse programa, até para poder aproveitar o parcelamento novo da PEC 136 em 300 meses, tanto para dívidas com o regime geral quanto para dívidas com o regime próprio. E esse programa, ele literalmente vai dar tempo aos prefeitos. Ele vai ter no primeiro momento 6 meses, depois ele apresenta um cronograma de trabalho, vai cumprindo etapas, ganha mais 6 meses, isso pode ir mais 6 meses, ou seja, a gente pode fazer isso com grande planejamento e com grande apoio do Ministério da Previdência. Não olhem esquisito, não olhem feio para o Ministério da Previdência, que nesse aspecto ele está sendo bastante parceiro e tem esse programa aí que é uma novidade, tá? Isso é novo, tá? Isso é um lançamento de agora, dos últimos dias, que está à disposição de todos os entes do nosso Brasil. Muito bom, muito bom. Certamente o professor vai falar bastante nas aulas, né, sobre Com certeza. o programa e como aderir. Então, finalizamos essa live, agradecendo aqui a oportunidade, né, pedir a oportunidade, o professor Joel, que é nosso professor de previdenciário, pelo debate, está aí na minha terra, estou com saudade da minha terra já, está vizinhando o Natal para chegar aí, né? Coisa boa. Obrigada, professor, obrigada aos nossos prefeitos, prefeitas, secretários, os alunos, né? E bora agora para a nossa próxima live, nosso próximo podcast aula aqui. Legal. Muito obrigado, estarei sempre à disposição de vocês e espero colaborar bastante para esse debate aí e para esse grande desafio. Com certeza. E não está morto quem peleia. E não está morto quem peleia. Mais uma vez, muito obrigada, professora Michele, muito obrigada, professor Joel, obrigada pela participação e por compartilhar o seu conhecimento. O bate-papo de hoje foi incrível. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e venha fazer parte do Recidades. Nos siga nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify.